Glória a Deus, queridos. Nós vamos agora passar a mensagem da palavra de Deus. Quero chamar o pastor Gabriel, que vai trazer a mensagem do Senhor. Toda vez que o Gabriel prega, é bênção de Deus, né? Sempre que eu ouço o Gabriel pregar, eu sou muito edificado. Eu tenho certeza que você também, e tenho certeza que não vai ser diferente. Embora eu já tenha feito aqui, né, a oração pelas crianças e pelos dízimos, quero orar mais uma vez agora pela mensagem. Mas lembra disso, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Se você fechar o seu coração, se você fechar os seus ouvidos, se você não quiser ouvir, então a terra que essa semente vai cair não vai frutificar. Então, que nessa oração que nós vamos pedir para Deus falar conosco, que nessa oração você também fale com Deus e diga: Senhor, o meu coração é terra fofinha para poder receber a tua semente. Eu estou aqui pronto, ansioso, para poder ouvir o que o Senhor tem para mim. E ouça com atenção, isso pode mudar a sua vida, pode mudar o seu destino e o destino de muitas pessoas. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de atuar nesse culto, Deus, entregando nossos dízimos, adorando o teu nome, orando. Mas agora, Senhor, nós queremos nos calar. Agora, Senhor, nós queremos parar com todas as nossas ações, porque agora nós queremos te ouvir. Agora nós queremos prestar atenção àquilo que o Senhor tem para nós. E nós queremos, ó Deus, nos dispor a mudar, a sermos transformados, a ouvir, ó Deus, aquilo que é o plano do Senhor para nós. Então, usa o teu servo, Pai. Fala, Senhor, através dele. Abençoa, Senhor, a vida do teu servo para que transmita fielmente a tua palavra para a tua igreja. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Alegria estar com vocês aqui mais uma vez. É sempre um grande privilégio e responsabilidade estar aqui. E antes de começar, eu queria falar algumas coisas para a igreja. Quem aqui está na igreja, nesta igreja, há mais de 20 anos? Peraí, deixa eu aumentar a régua. Há mais de 30. Ô, Ney, você está mais de 30, né? Mais de 20? Mais de 10? 5? Quem chegou esse ano? Eu fico encantado. Eu estava ali, o Fernandinho ministrando louvor aqui. Eu fico imaginando se o Fernandinho fosse grande, né? Pequenininho já é um estrago aqui, né, Fernandinho? Imagina se fosse grande, hein, Fernandinho? E no meu coração começou a gerar algo. E eu vi o Ney ali adorando. Falei, não vou falar com ele agora, não vou atrapalhar. Mas, Ney, que emoção deve ser alguém que está aqui há mais de 30 anos e olhar e ver o que Deus está fazendo neste lugar. E o que Deus fez nestes anos todos até aqui. Acredito que a gente não tem criatividade suficiente para imaginar o que Deus vai fazer daqui para frente, nos próximos anos. E isso alegra muito meu coração, porque eu sou apaixonado pela noiva de Cristo. Eu sou apaixonado pela igreja. E quando eu vejo uma igreja vibrante, uma igreja viva, e desde os pequenos aqui que já são assim, super animados, agitados. A filha do Fernandinho, acho que vai ser líder de louvor, ou de ministério de dança, que é super animada. E aí vê os fortes super animados, vê os mais velhos. Pera, vamos de novo, né? Os fortes super animados. Eu vi o vídeo ontem, tá? Do final do culto. A Priscila lá na frente conduzindo o momento de adoração profética com a dança. Eu vi, tá? Ontem o vídeo. Aí o pessoal mais velho, os homens, mulheres, a terceira idade, o Ney liderando. Então, assim, eu fico encantado com tudo que Deus está fazendo nessa igreja, sabe? E olhar para o ministério de louvor. A gente está em igreja há muitos anos, 16 anos de ministério. E o Ednei está aí? Cadê o Ednei? Está lá em cima. Ednei, o Diante do Trono, o Ministério Diante do Trono, nasceu como ministério de louvor na igreja da Lagoinha. Há 40 anos atrás, quase. E eu vejo muito Deus no ministério de louvor da nossa igreja, de verdade. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui na frente, não. Quem me conhece sabe.
Tirando a Letícia que fica descalço na hora de cantar aqui na frente, tirando isso, Letícia, o resto, Ednei, que Deus continue abençoando, sabe? Porque começa tudo na adoração. Se você não reparou, mas o culto, normalmente 60% a 70% do culto é adoração, é louvor. E a nossa igreja tem feito isso com muita excelência, sabe? Então se coloca à disposição para você servir em algum ministério da igreja. Não seja apenas um espectador que vem aqui de domingo frequentar um culto. Deus não te fez para frequentar a igreja. Deus te fez para ser igreja, para viver aquilo que Deus está fazendo. Então, quando eu vejo jovens aqui adorando, quando eu vejo jovens aqui servindo, e quando eu vejo os irmãos mais velhos, eu chego ali cedo, o pessoal na porta orando, o pessoal lá fora. Eu cheguei hoje, eu vi um irmão na igreja que eu não sou muito de reparar, mas abraçou o Samuel. O quanto isso faz diferença, você se sentir acolhido, pertencente. E eu estava essa semana conversando com um homem que trabalha para o meu pai, que é pastor. E ele falou: Gabriel, qual igreja você está indo? Eu falei: cara, eu sou de uma igreja lá em Sumaré, você não deve conhecer a Ibaboré. Eu falei: a Ibaboré? A igreja lá da praça? Ele nunca veio aqui, mas ele conhece essa igreja. Como? Não sei. Mas eu sei que essa igreja tem sido conhecida pelo que ela tem feito. Então, igreja, continue avançando, porque essa missão que Deus deu para nós, como corpo, como pertencentes a um local para chamar de família, como igreja. E para isso eu quero te convidar a 2 eventos que nós vamos ter. O primeiro, dia 30 desse mês, às 8h30 da manhã, vai começar com café da manhã, e às 9 a gente começa a nossa escola de missões aqui na igreja. Vamos ter um período de 1 hora, das 9 às 10, para a gente trocar ideias sobre missões, estratégia evangelística, como falar de Jesus para as pessoas. Mas, Gabriel, eu já faço parte de uma célula. Amém. Mas a gente quer que você fale de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, por onde você passa. E para isso a gente está lançando aí a escola de missões. Então, próximo domingo, às 8h30 da manhã, com o café da manhã e depois a escola de missões. Amém? Eu sou bom de guardar rostinho, tá? Quem falou amém, eu espero domingo aqui, 8h30 da manhã. E um outro convite que eu tenho para vocês, dia 12 e 13 de setembro, próximo domingo já vamos ter a arte. 12 e 13 de setembro teremos a nossa conferência missionária até que ele venha. É o tema da conferência. Estaremos trazendo para cá pastor Roberto Romão. O Romão, ele foi durante 20 anos missionário na Indonésia. Indonésia é o país mais muçulmano do mundo. 99% da Indonésia são muçulmanos. E ele tem grandes testemunhos. E ele foi um jogador de futebol que se converte. Aí Deus leva ele para a Indonésia como jogador de futebol, e lá ele faz um projeto e Deus manda ele voltar para se preparar, e ele volta para treinar e para ganhar pessoas para Jesus através do futebol. Então foi uma trajetória fantástica, e a oração dele sempre foi: Deus, me leve em lugares que ninguém quer ir. E um dos testemunhos dele, que ele vai contar aqui, mas ele estava em um determinado lugar e ele descobriu que uma região da Indonésia, que chama Sumatra, essa região, é a região que treina homens para serem homens-bomba. E aí ele começou a orar, falou: Deus, eu quero ir para lá, porque ninguém quer ir para lá, e eu quero ir para lá. E o Romão muda com a família para essa região, onde pessoas eram treinadas para serem homens-bombas, e ali ele chega com o evangelho explode milhares de corações para Jesus. Então você não pode ficar de fora dessa conferência. Vai ser no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Então nesse domingo, os cultos serão diferentes, domingo de manhã e noite. Então participe, porque será um tempo muito especial. Amém? Amém, igreja? Posso contar com vocês? Então tá bom. Queria convidar você a ficar de pé mais uma vez para a gente orar. Semana passada, quando o Ney me convidou para estar ministrando no dia de hoje, Deus falou muito comigo nesse tema, que é o tema da nossa conferência, até que ele venha. Eu queria que, em nome de Jesus, você esquecesse tudo lá de fora e se atentasse naquilo que Deus tem para você nessa manhã, porque eu creio que será um tempo muito especial e um divisor de águas na minha e na sua vida nessa manhã. Espírito Santo de Deus, esse culto é para o Senhor. A gente veio para cá hoje para nos encontrarmos, para se ver, para perguntar como foi a semana. Mas nós viemos aqui para te adorar, Pai. Porque aqui é um espaço
separado na semana, onde a gente tem essa liberdade de juntos como corpo te adorar. Mas a gente quer te pedir que em nome de Jesus, neste momento, o Senhor tire todas as nossas inquietações, todas as nossas frustrações da semana, tudo aquilo que nos atrapalhou. E que isso fique lá fora, porque a semana acabou ontem. Hoje é uma nova semana que se inicia. Então queremos colocar essa semana diante do Senhor e começar essa semana ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós. Cuide do nosso coração de forma profunda, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Queria ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim, sendo as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava a Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. E depois disso falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, mesmo assim estás indo para lá outra vez? E Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se caminhar de noite tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Amém? Eu sou apaixonado por esse texto, e como vocês sabem, eu sou apaixonado por ilustrar as histórias na minha cabeça. A minha cabeça funciona assim. A minha cabeça funciona 24 horas por dia, né? Ela não descansa. Então eu começo a imaginar, começo a pensar nessa história, começo a tentar trazer para mais próximo de mim, para que eu tenha uma interpretação melhor daquilo que aconteceu. E quando eu penso nessa história, eu penso num contexto muito complicado, que é o contexto de doença. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você mora num condomínio fechado, se você tem um carro do ano, se você anda de ônibus, nada disso importa. Quando chega a doença chega. Não importa. Isso acontece. E nós, todos nós, não estamos livres disso. A probabilidade que nós temos de ficar doente na nossa vida é muito grande. Eu lembro quando Samuel era pequenininho, e a gente levou ele na pediatra, ele ficava muito doente. Depois nós fomos descobrir que ele tinha uma adenoide seríssima, então o vírus entrava e não saía, ficava. Então ele ficava doente muitas vezes. Mas um determinado dia a pediatra virou e falou assim: é normal crianças até 2 anos ficar doente mais ou menos 18 vezes por ano. E aí eu fiz um cálculo. Eu falei, o ano só tem 12 meses, 18, ou seja, vai ter mês aí que vai ser 2 vezes. E talvez se você é pai de criança, você tem também aquela sensação que está chegando o final do mês, aí você olha para suas contas e fala: glória a Deus, esse mês eu vou guardar dinheiro. E quando você está pensando isso, você começa a ouvir uma tosse no quarto do lado, e é o seu filho tossindo, e você já sabe que não vai guardar dinheiro. Vai precisar comprar medicação porque o filho está ficando doente. Doença chega.
e ela chega sem esperar. Mas a grande questão é que nós cristãos temos uma esperança que as pessoas do mundo não têm. As pessoas do mundo, elas se apegam a médico, a medicação. Nós também. Colossenses fala que toda a sabedoria do alto vem de Deus. Ou seja, a farmacologia, a medicina foi criada por Deus também. Deus dá sabedoria aos médicos para nos tratar. Amém? Por isso, Deus dá sabedoria aos profissionais. Eu só valorizei psicólogo quando eu tive burnout. E precisei. A minha esposa valorizou o psicólogo quando teve o ataque do Samuel, que ela precisou fazer terapia por conta do acidente. Mas hoje eu louvo a Deus por todos os profissionais da área, principalmente da saúde, que foram colocados ali por Deus. E glória a Deus por isso. Mas a doença chega. Mas a gente que tem Jesus, nós temos uma esperança viva. E pensa comigo. O que a pior doença pode causar? Fala para mim. O quê? O nosso Jesus venceu a morte. E se o nosso Jesus venceu a morte, não há doença acima daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós estamos passando e travando uma batalha na nossa casa, né, com a minha mãe, ali enfrentando o câncer. Para a glória de Deus, já foram 10 sessões da quimioterapia, faltam 2. E minha mãe firme, resistindo, estando um pouco agora cansada. E aí você fala, mãe, como a senhora está? Aí minha mãe vira e fala assim, eu estou viva, porque Jesus me sustenta. Se minha mãe fizesse o apelo, eu aceitava Jesus naquele momento. Porque é sobre isso. Mas aqui a gente tem um contexto diferente. E é por isso que o tema da mensagem é até que ele venha. Betânia não era muito longe de onde Jesus estava. Era mais ou menos 2,5 km de distância. Eu vejo que a nossa igreja tem uns atletas aí de corrida, até de Rio de Janeiro aí, 21 km. Um pessoal aí que acha que corre. Fala isso quem não corre, tá, gente? Quem corre sabe que corre. Mas eu fico pensando, 2 km antigamente, para todas as provas que você precisa passar, de polícia militar, bombeiro, era 2 km a prova, e você tinha que fazer em menos de 12 minutos. Agora eu fico pensando naquela distância de Betânia até onde Jesus estava, 2,5 km. Se Jesus estivesse com um pouco de pressa, talvez ele demorasse 1 hora para chegar. Mas Jesus não foi. Jesus ficou. Só que o texto começa dizendo algo que incomoda muito meu coração quando eu penso por que Jesus não foi. Porque o texto começa dizendo algo fantástico. Diz, antes da doença de Lázaro, que Jesus amava eles. Como assim alguém que ama e tem todo o poder e autoridade para reverter qualquer situação, não vai? Tem alguma coisa errada nessa história. O que Marta, Maria e Lázaro estavam esperando era simplesmente Jesus chegar, porque Jesus podia solucionar aquele momento. E aquele momento era um momento muito complicado, porque era um momento de tristeza. E um momento cultural muito forte, que eu e você hoje talvez não entendemos, porque na cultura judaica, o irmão mais velho era o cara que ia sustentar a casa se as irmãs não casassem. E a gente não tem relatos de Marta e Maria casada. Então a gente tem Lázaro aqui como a pessoa responsável por aquele lar. E aí você imagina que a pessoa principal daquela casa está doente. E não é uma simples doença, porque se fosse uma simples doença, elas não haviam mandado chamar Jesus. Se fosse uma gripezinha, não havia mandado chamar Jesus. Ontem eu tive uma experiência muito real e eu vi que eu não sou o único. Quando eu olho no grupo dos fortes, no momento que estava vindo para o vôlei, que um determinado jovem fala assim, não vou poder ir porque eu estou com a garganta inflamada. E esse jovem fala, estava com a garganta inflamada, eu já imaginei, aí ele fala, gente, eu precisava que vocês orassem porque talvez sejam as minhas últimas palavras. Homem é assim, né? Homem pega uma gripe, sofre, quase morre. Um dia desse, eu peguei uma gripe que eu tinha certeza, que foi quase o que minha mulher sofreu no parto. Quase. Assim, homem não consegue sobreviver a 2 gripes. Por isso que ele só tem uma por ano. Porque se vier a segunda, não resiste. Então eu imagino que Lázaro não era uma gripezinha. Eu imagino que Lázaro era algo mais intenso.
Porque naquela época tinham os recursos naturais, os medicamentos naturais. E o texto diz que a casa deles estava cheia de gente. Então, aquela família era uma família respeitada, conhecida, reconhecida e possivelmente era uma família de posse. Então, aquela família provavelmente já tinha feito tudo para Lázaro funcionar. Mas eles só tinham uma última esperança, que era Jesus Cristo. Eu não sei aonde está a sua esperança, mas eu quero te falar que não existe esperança a não ser Jesus Cristo. Não existe. Não existe outra. Não existe. Essa semana eu e a Jéssica, a gente foi numa loja no Shopping Dom Pedro. E quando a gente chegou ali, ela foi trocar um vestido e a hora que a gente foi pagar, e quem é casado sabe como que mulher é quando vai trocar uma peça. Ela chega com uma e sai com quantas? Quantas, Ney? Várias. Eu não sei quantas, mas eu sei quantas parcelas, né, Ney? É tipo isso. A Jéssica só ia trocar um vestido. Saiu com 4 peças. E eu sofrendo. Mas sabendo que é Deus que dá força para trabalhar. E eu lembro que naquele momento onde a gente estava passando no caixa, uma jovem veio atender a gente, Carolina, o nome dela. E na hora que ela começou a passar a compra, os seus braços estavam inteiro cortados. Automutilação. Inteiro cortado. E a Jéssica, ela é muito discreta. Quando eu olho para a Jéssica, e o braço daquela jovem todo cortado. E na hora que ela estava passando as compras, e talvez foi a estratégia de Deus, a Jéssica pegar várias roupas, então foi passando a compra, foi dando tempo de eu orar. Eu quase fiz uma oração sacerdotal, tanta roupa que estava passando. E aí quando foi passando a compra, eu falei, Deus me deu uma oportunidade para falar com essa jovem. Porque naquele momento, eu era para ela, até que ele venha. Eu era a resposta. Estava passando a compra, e eu só via aqueles braços. E quando eu olhava aqueles braços, eu imaginava Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, morrendo por todos aqueles cortes que a Carolina tinha no braço. Todas aquelas frustrações e tristezas. E na hora que terminou a compra, ela deu aquela sacola pesada. E eu olhei para ela e falei assim, Carolina, eu não sei o que você está passando, mas eu queria te falar que Jesus morreu por todas as suas dores. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Eu não sei quantos cortes mais a Caroline vai ter. Mas eu sei que naquele momento, eu apresentei para ela a única esperança que para ela é mais solutiva do que uma gilete, que é Jesus Cristo. Mas sabe o que é isso? Alguém que não tinha mais esperança e recorreu só àquilo que ela tinha, que era uma gilete, provavelmente num banheiro, com as lágrimas escorrendo, onde ela não queria se cortar, ela queria matar a dor que ela estava sentindo. Eu e você, nós somos a resposta de uma geração que clama, uma geração que chora. E naquele momento, não existia outra esperança, a não ser Jesus Cristo. Marta e Maria e Lázaro já tinham experiências profundas com o Salvador. Aquele dia naquela casa onde Marta estava lavando louça, Maria estava aos pés de Jesus. Eles já tinham experiências com o Salvador. Por isso que a mensagem dessa manhã é para você como igreja. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, hoje é o lugar de encontro. Agora, se você já tem, essa mensagem é para você. Nós somos a resposta que o mundo precisa. Estamos chegando, 6 de outubro, eleições, vamos mudar o Brasil. Não vamos mudar o Brasil com a política. O que muda o Brasil é Jesus Cristo. É isso que muda
Jesus. Claro e sem sombra de dúvida que você tem que ter um voto consciente. Isso é bíblico. Mas nós temos que rogar a Deus por essa nação que se chama Brasil. Eu lembro de uma canção que os mais antigos talvez vão lembrar. Quando eu falo os mais antigos, você já sabe a quem eu estou me referindo. Ney e companhia. Mas eu creio que antigamente aqui, Ney, cantava hino do cantor cristão? Cantava. Gente, por incrível que pareça, eu toco teclado, mas eu sou da época que eu tocava órgão. Quem é dessa época de igreja que tinha o órgão? Não, você é muito novo. Você é geração 2000? Ah, não, nem vi o Brasil campeão. Eu sou da época do órgão, que era aquele barulho, sabe? Aí era aquelas irmãzinhas, que se você olhava assim, parecia uma plantação de algodão. Era a igreja do meu avô. Mas eu louvo a Deus por aquela igreja, porque eu aprendi muito sobre teologia, sobre doutrina e sobre amar Jesus. E eu lembro de uma canção do hino do cantor cristão, e eu lembro até o número, hino 581, que era mais ou menos assim, ó. Do Amapá ao Rio Grande, de Recife a Cuiabá, grita angústia que se expande, a verdade onde estará? Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas, boas obras do Senhor. Cristo é a única esperança. Eu era apaixonado, já continuaram aqui, né? Antes de 90, quem cantou. Eu era apaixonado por este hino. Sabe por quê? Porque há 30 anos atrás, quando eu ouvi essa música, falava que a única esperança que tinha era Cristo Jesus. Mas de 30 anos para cá, aumentou o número de evangélicos e o país piorou. Todos os índices pioraram. E não tem a ver com política. Tem a ver porque eu e você não estamos fazendo o nosso papel como cristão. Essa é a questão. Meu avô implantou mais de 28 igrejas e hoje já está com Deus na glória. O que ele tinha para fazer, ele já fez. O que eu tenho para fazer no Brasil em fevereiro vai acabar. O que o Ney tem para fazer aqui, ele está fazendo, mas e você? E a sua responsabilidade, você tem Jesus. Você sabe qual é a única esperança. Mas a gente canta, eis-me aqui, mas não está eis-me aqui. Então é sobre isso. Marta e Maria sabiam qual que era a única esperança. E mandou chamar a única esperança. Porque sabia quem podia resolver. E é isso que eu e você precisamos acordar pensando todo dia. Quem é a única esperança que pode mudar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos? É Jesus Cristo. E eu quero pensar com vocês. A primeira coisa, há casas que precisam que Ele venha. Assim, sendo as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus: Senhor, quem você ama está doente. E eu imagino Jesus ouvindo isso. Jesus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas Jesus espera de nós que a gente fale, que a gente comunique, que a gente verbalize o que a gente está precisando. Jesus não precisa de bola de cristal. Ele sabe de tudo. Ele sonda o nosso coração e nos conhece. Mas Ele quer ouvir de você. E olha que interessante. Há casas que precisam que Ele venha. E nós somos uma igreja nas casas. Nós somos uma igreja em célula. Ontem eu estava pregando ali na PIB de Piracicaba. Inclusive, Ney, você é muito amado por aquela igreja. Eles falaram sobre isso. E foi interessante que a característica que eles deram para Ibaboré foi engraçada. O Leandrinho falou assim: nossa, a gente gosta muito da igreja do Ney, né? Aquela igreja de célula, né? Isso é interessante porque as pessoas reconhecem que a nossa igreja é uma igreja em casas. A gente é uma igreja de Atos, uma igreja primitiva que se espalha na cidade, nas casas. Mas existem mais casas que estão esperando que Jesus venha. Mas Jesus não é ladrão que vai invadir as casas. Jesus, Ele permitiu
viver o propósito eterno do Pai, quando Ele subiu naquela cruz e morreu, por mim e por você, e mandou o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nós, e a partir disso Ele olha para nós e diz assim: vocês têm uma parte de Deus em vocês, agora se espalhem e vão nas casas, e invadam as casas, porque as casas estão precisando de Jesus. Nós somos a resposta do bairro Bom Retiro. O que será de bom que as casas desse bairro têm recebido? O que será de bom que essas casas vão receber hoje, no domingo, no almoço em família? Ofensas, alcoolismo, prostituição? Eu não sei. Mas eu sei que Deus está nos dando a missão de Marta e Maria, de mandar chamar aquele que pode resolver qualquer problema. E hoje, as casas chamam a você, porque você é Jesus. E você é Jesus na vida das pessoas. Não fuja daquilo que Deus te dá o privilégio de participar. Porque eu creio que nós, como igreja, estamos avançando na missão eterna. Mas sabe o que é interessante? Que tem um porquê que Jesus não foi na hora. E é algo extraordinário. Por que Jesus demorou para ir? Deus demorar para responder, eu e você, não quer dizer que Ele não nos ama. Mas quando, ao nosso ver, Deus demora, é porque Deus está preparando algo sobrenatural da parte dEle para a gente experimentar. E aquelas mulheres, elas precisavam viver aquele luto naquele momento, para elas reconhecerem o tamanho do milagre que haveria de vir. O Samuel poderia ter saído do hospital com um dia de hospital? Podia. Mas demorou 21 dias para Deus ensinar algumas coisas para a gente. Minha mãe poderia apenas na cirurgia não ter feito as quimioterapias? Podia. Mas Deus quer ensinar algo a nós nesse momento e nesse processo. Eu não sei o que você está passando, mas tem dias que a gente ganha e tem dias que a gente aprende. Em Cristo Jesus, eu e você nunca perdemos. Porque a palavra de Deus, do livro de Romanos, me afirma que nada me separará do amor que está em Cristo Jesus. Então esse momento de espera é um momento de desenvolvimento e um momento de crescimento. Mas aquela casa estava esperando Jesus chegar. Mas é interessante que no segundo ponto a gente pensa outra coisa. Quando Ele vem, a glória muda o cenário. Isso me quebra, gente. Sabe por quê? Porque eu lembro que os antigos, eles tinham algumas coisas em suas casas para mostrar a espiritualidade. Talvez você vai se identificar com isso, quando você chegava na sua avó e tinha a Bíblia aberta em algum lugar da sala. Quem lembra disso? E normalmente era no Salmos 91, aquele que assenta, lembra? Era um salmo que depois ficou muito conhecido, principalmente por causa daquela banda Racionais. Mas era um salmo que todo mundo falava, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Parece dar até medo esses salmos, né? Ou era o Salmos 23. E eu sou da época que era mais espiritualizada a casa. Tinha um prato, e o prato tinha um desenho no prato, e escrito Salmos 23. Era horrível isso. Era feio, mas tinha. E quando não tinha aquela imagem de Jesus, a gente estava falando ontem disso, né? The Chosen, Jesus loiro, né? Dos olhos azuis. Eu lembro que tinha, você entrava nas casas, ainda no sertão é muito forte isso, nas casas católicas, você entra, aquela foto de Jesus loiro. E aonde você passa, você olha, parece que ele está olhando para você.
Dá até um medo aquela imagem. Mas eu lembro que os antigos, eles faziam o possível para a sua casa ser um ambiente aconchegante de forma espiritual. E a gente tem perdido isso. A gente tem esquecido disso. Mas sabe por que a gente tem esquecido? Porque a gente canta aquela canção assim, ó. Essa casa é sua casa. Quem conhece essa canção? Canta comigo, vai. Essa... Que mentira que a gente canta, né? Você não deixa Deus cuidar das finanças. Você não deixa Deus cuidar do seu trabalho. Você jovem vai fazer uma faculdade, você nem ora para saber se é aquele vestibular que você tem que prestar. Mas você canta, essa casa é sua. Pera um pouquinho. Eu sou de uma geração onde meu pai chegava em mim e falava assim, minha casa, minhas... Você quer namorar? 11 horas da noite tem que estar em casa. Se eu souber que você está namorando no carro ou no escuro, você termina esse namoro. Existiam regras. Mas a gente canta essa canção, essa casa é sua, mas a gente não deixa Deus cuidar da casa. A gente não deixa Deus controlar. E esse é um grande problema, sabe por quê? Porque quando a glória vem, o cenário muda. Se a sua casa não é um ambiente de paz, um ambiente de aconchego, tenha convicção que não é Jesus que chega primeiro. Você tem que pensar nisso. Porque essas mulheres, elas sabiam o que era ter Jesus na casa. E depois daquela experiência com Jesus, elas não queriam ficar mais longe daquilo. Porque quando a gente tem experiência com Jesus, nada mais se compara àquele momento. E aí, Jesus chega. E quando Jesus vai chegando, é interessante. Lembra de Marta? O que ela estava fazendo no primeiro momento que eles estiveram juntos, relatado na Bíblia? Ela estava fazendo o que em casa? Fazendo o quê? Cuidando da casa, cumprindo os afazeres. A Bíblia não é clara, mas talvez estaria fazendo um bolinho de chocolate ali, um ambiente para Jesus. E por que ela fica revoltada com Maria? Porque fala assim, pô Maria, nós somos a família hospedeira, a gente está criando um momento, um ambiente para Jesus se sentir confortável. Vem me ajudar. Eu tenho certeza que Marta, quando Jesus foi embora, falou assim, pô, você é folgada pra caramba, hein? A louça que sobrou é sua. E aí Maria olhou para ela e falou assim, a louça é minha, mas quem ficou com Jesus fui eu. Então Marta e Maria já tinham vivenciado isso. Mas olha que interessante o texto. O texto me diz que não é Maria que foi ao encontro de Jesus. Foi Marta. Marta, ela era resolutiva. Ela gostava de resolver as coisas. Ela tinha certeza que Jesus podia cuidar daquele B.O. E era um B.O. que ninguém mais podia. E ela saiu ao encontro de Jesus. E eu imagino Jesus chegando. Eu imagino aqueles filmes da minha época, filme Gladiador. Quem lembra desse filme Gladiador? Um filme fantástico. Lá longe, Jesus chegando e ela descendo correndo. E ela chegando até Jesus. Jesus, Lázaro morreu. Se o Senhor estivesse aqui, quantas vezes eu e vocês não falamos isso para Jesus? Jesus, por que que o Senhor deixou isso? Jesus, por que que você permitiu aquilo? E eu lembro que no dia do acidente de Samuel, e eu conversando com meu pai aqui em Campinas, né, eu liguei para ele, meu pai falou assim, filho, não faça as perguntas erradas para Deus. A pergunta para Deus não é por que ele deixou que acontecesse, é para que ele deixou que acontecesse. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito disso? E o interessante é que quando Jesus se encontra com ela, e ela naquele momento de angústia, ela olha para Jesus e Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e fala, eu sou
a ressurreição e a vida. Eu sou a solução dos seus problemas. Eu sou a única pessoa que pode resolver tudo isso. Marta, é por isso que eu demorei. Porque você precisava se encontrar comigo e entender que eu sou a pessoa. Porque eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou tudo que vocês precisam. É sobre isso. E é por isso que meu coração chora tanto quando eu vejo uma jovem igual a Carolina ali naquela loja, que precisa recorrer aos cortes para sentir paz. Ou uma ideia de paz. E o meu questionamento para Deus é: Deus, por que eu não conheci essa menina antes dela se cortar a primeira vez? Mas eu lembro que quando eu cheguei no sertão, eu estava lá na base de Riacho, inclusive eu estava lá final de semana agora, eu fui para lá. Meu coração agora está explodindo de alegria e ao mesmo tempo de tristeza, porque existe uma grande probabilidade da única vez... A próxima vez que eu ver esse pessoal lá de Riacho vai ser na glória, porque eu não volto mais para o sertão, provavelmente tão cedo. Mas eu lembro de duas jovens, Lara e Alexa. E a Alexa, ela se tornou algo muito, a gente ama muito aquela jovem, as duas, né? Porque as duas vieram de um fruto de pais que abandonaram as suas esposas, ou seja, nenhum exemplo de paternidade, onde nós nos tornamos exemplo nessa área paternal para elas. As duas entregaram a vida para Jesus, mas as duas se cortavam. E eu lembro o dia que a gente falou para elas: olha, vocês não precisam disso, Jesus é suficiente, Jesus já sofreu por todos esses cortes que vocês têm. E eu lembro como se fosse hoje, naquele lugar, a Alexa chegando e falando: quero te dar um negócio. Eu falei: pode me dar. A gente achava que era presente, a gente que é gordinho achava que era um chocolate, achava que era alguma coisa de comer, né? E o nordestino tem muito disso, de dar presentes, e normalmente é cuscuz, é bode, é melancia, essas coisas. E ela chegou e me entregou, e ela me deu uma caixinha com giletes. E talvez para você é só gilete, mas para mim era ela sinalizando: agora Jesus é suficiente, e eu não preciso mais me cortar. E é isso que eu espero para aquela jovem Caroline daquele shopping. Porque quando a glória chega, o passado vira passado, o resto fica para trás. Mas ainda Lázaro não tinha ressuscitado. Mas agora elas tinham esperança com elas, a conformidade com elas. E sabe o que é interessante nessa situação? Não sei se você parou para pensar, mas Jesus só adiou a morte de Lázaro, porque Lázaro morreu depois. Marta, Maria, todos ali morreram depois. E olha que interessante, Jesus ele vem para nós e ele faz milagres, sabendo que nós precisaremos de novos milagres mais para frente. Mas aquele milagre que ele faz é porque naquele momento é só aquilo que vai resolver as nossas angústias e os nossos problemas. É sobre isso. Eu quero pensar no último ponto com vocês. Até que ele venha, nós vamos. Irmãos, isso me quebra muito. Sabe por quê? Porque eu não quero parar de chorar pelos perdidos. Se você não chora pelos perdidos, começa a pedir compaixão para Deus, sabe? Porque talvez você não lembra, mas você era um. Você era um perdido. Eu quero falar para você que está aqui nessa manhã, se você não tem Jesus no coração, cara, Jesus morreu por você. Jesus morreu por você para que você tivesse um relacionamento profundo com Ele. Você é amado. Você é muito amado. E eu quero pedir algo para vocês, no nome de Jesus.
Eu peço isso para a pessoa do Ney, da Andréia, por toda a liderança. Ame todo mundo que chegar aqui. Porque o que eu mais tenho visto é gente frustrada com a igreja, sabe? E isso não tem nada a ver com Jesus. Eu tenho pedido tanto para Deus oportunidades para ser Jesus na vida das pessoas. E na quinta-feira eu estava no jiu-jitsu. Eu fui levar o Samuel para o jiu-jitsu nesse dia. E eu estava sentado no sofazinho. E o Samuel treinando. E aí tinha um pai sentado do meu lado, que é muito amigo meu. Inclusive o nome dele é Samuel. Eu conheci ele no jiu-jitsu, a gente treina de manhã junto. E aí eu vi que ele queria falar alguma coisa. E às vezes, gente, eu vou pro jiu-jitsu só para eu ler meu livro. Só para eu estar na minha ali. Porque quem tem filho pequeno sabe que em casa não dá para você, com 2 filhos pequenos, ler e outras coisas. E aí eu tava com o meu livro ali e ele começou a conversar comigo. E é interessante que o pessoal lá no jiu-jitsu me chama de pastor. Porque conversando, o que você é? Eu sou pastor. E lá eu sou pastor. É engraçado que eu luto com os caras, aí na hora que vai lutar, fala assim, ó, não bate no pastor não. Eu fico até feliz por isso, apanhar menos. Quem já apanha na vida, né? Agora apanhar no jiu-jitsu também. E aí eu lembro que o Samuca sentado do meu lado, a gente começou a conversar. Aí ele falou assim, cara, eu sou adotado. Eu e meus 6 irmãos. Eu falei, caramba, é? Ele falou, é. E você não sabe, mano. Eu fui adotado por um cara pior que meu pai biológico. Aí eu falei, caramba, hein, mano. E achava que um raio não caía 2 vezes no mesmo lugar, hein? Aí ele falou, é. E você não sabe. Eu falei, o quê? Eu tô me sentindo de lado na minha igreja. E isso é muito pesado para mim, porque eu fui excluído pelo meu pai biológico. Agora eu fui excluído pelo meu pai que me adotou. E agora, o meu pastor. E aí eu falei assim, mano, o que eu vou falar pra esse cara, velho? O cara já tá zoado, mano. Se eu falar alguma coisa errada aqui, ele fala, mais um? O cara já me chama de pastor. Aí eu virei pro Samuca e falei assim, Samuca? Ah, e na continuação da conversa, ele virou pra mim e falou assim, pastor, eu voltei a falar com a minha mãe biológica, que eu não conhecia. Mas eu não consigo conviver com ela. Aí eu virei para ele e falei assim, ela tem Jesus? Ele, não. Aí eu falei, você tem, né? Você que é o diferente, né? Agora deixa eu falar uma coisa. Sabe o que seu pai biológico fez com você? Ele, sei. Sabe o que o seu pai adotivo fez com você? Sei. Sabe o que seu pastor fez com você? Sei. Sabe o que a sua mãe fez com você? Sei. Jesus morreu na cruz por tudo isso. Mas Deus, Ele te adotou. E Deus, Ele não te chama mais de amigo, Ele te chama de filho. E Ele te chama de filho, e quando Ele te chama de filho, Ele olha para você e fala assim, agora eu quero que você participe comigo das coisas da família, das coisas da nossa casa. Então eu quero que agora você compartilhe de mim para as outras pessoas, para que elas participem dessa casa. Então Samuca, sabe o que você tem que fazer sobre sua mãe? Você tem que ganhar ela para Jesus, Samuca. Mas eu queria fazer algo com você aqui, Samuca. Eu queria orar por você, mano. A gente no jiu-jitsu, a galera treinando, e eu orando com o Samuca naquele lugar. E quando eu terminei aquela oração, sabe o que Deus falou para mim? Até que Ele venha. Até que Ele venha. E o interessante é que nessa história, se você continuar o texto, Jesus chega e fala assim, seguinte, tira a pedra aí. Jesus tinha poder suficiente para fazer assim e a pedra evaporar. Mas Jesus nos permite participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. E Ele permite que aqueles tirem a pedra para viver o grande milagre. E na hora que Ele tira aquela pedra, o texto diz que a galera... Mano, já tá fedido, velho. São 4 dias, decomposição. Mas o perfume de Cristo sobressai qualquer mau cheiro do pecado. E Jesus chama para fora. Agora, irmãos, na moral, a Bíblia ela é meio tenebrosa, né? Porque imagina a cena. Vindo um cara todo enfaixado, do pé à cabeça,
Dá um grave aí. Imagina. Vem, Lázaro! Não é casamento, isso aí é marcha nupcial. O que é isso aqui? É, Letícia, tem um cara apaixonado aqui, ó. Não vê a hora. Dá o grave. Vem, Lázaro. Imagina Marta e Maria. Que rolê é esse de Jesus? Aí os outros. Mano, que é isso, velho? Aí imagina a luz do sol batendo lá dentro assim, ó. E fazendo uma sombra. E vindo. Na moral, você também corria. É sério. Só que ó o B.O., mano. Lázaro chegou. O que Jesus fala? Marta e Maria, desamarra ele. Imagina essas duas, mano. Pô, Maria, a gente que mandou chamar ele, né? Não dá pra fazer desfeita. Mas será que acertou o corpo? Será que é Lázaro mesmo ou tinha outros corpos lá dentro? Imagina, começa a desamarrar. É o seu Zé da padaria. Não. Começa a desamarrar. É Lázaro. Eu imagino a alegria daquelas irmãs, porque a esperança viva do sustento do lar, da casa, da esperança, está viva. E está viva a partir de um milagre. E a galera que está em volta, o texto diz que a galera que está em volta olhou e ficou impressionada, e que muitos creram. Agora o ápice dessa história não está aí. E eu quero finalizar com essa parte. O texto diz, no capítulo 12, que estava chegando a Páscoa. E tinha uma multidão de judeus. E uma galera querendo prender Jesus. E uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por Jesus, mas para ver Lázaro, que tinha ressuscitado dos mortos. As pessoas vão entregar a vida para Jesus, porque você faz parte do milagre aqui da terra. E Lázaro não fugiu. Mas os chefes dos sacerdotes também tramaram matar Lázaro. Porque o que ocorreu com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Gente, na moral, que história é essa? Que um morto que foi ressuscitado está causando medo na galera, porque ele é a prova viva do milagre de Jesus Cristo. Eu quero te falar que você é esse milagre de Jesus. Fernandinho, você vai cantar uma música agora que você não sabe? Eu queria convidar você a ficar de pé e fechar seus olhos onde você está. Pessoal aí da luz, se puder apagar a luz aqui de baixo. E eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, para a gente orar para encerrar. É da meio-dia, daqui 4 minutos, temos 4 minutos. Feche seus olhos. E eu queria que você imaginasse uma cena agora. Eu queria que você imaginasse Jesus naquela cruz pregado. E Jesus olhasse para você. E os olhos de Jesus fitados em você, focados em você. Você sentindo no seu coração Jesus te falar: filhão,
Morri por você. Eu tô indo embora. Mas um dia eu tô voltando. E quando eu voltar, eu vou voltar para levar a minha igreja, minha noiva comigo. Mas eu preciso só de uma coisa sua. Eu preciso que você conte isso para todo mundo. Eu preciso que você fale das boas novas para todo mundo. Eu não preciso que você toque no louvor. Eu não preciso que você dê aula na IBD. Eu não preciso que você seja um anfitrião de célula. Eu preciso que você fale de mim para todo mundo. Porque no grande dia, quando eu voltar para te buscar, a Carol vai estar junto, a Alexa, a Lara, o Ney, o Gabriel, a Bia, a Stephanie, o Fernandinho. Nós estaremos todos juntos. Porque eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu quero, igreja, que você cante comigo essa canção. Que você cante com uma voz de responsabilidade. Dizendo para Jesus: estou com você. Está voltando. Mais forte, igreja. Está voltando. Está voltando. A noite está soando. Está voltando, está voltando, aleluia. Última vez, igreja. Está voltando, querido Deus, obrigado, Pai, por nos fazer a parte mais importante dos teus projetos aqui na terra. Obrigado, porque nós temos a convicção, assim como um pai leva o seu filho pela manhã na escola, o filho espera ansiosamente na hora que o pai vai buscar. E nós temos essa convicção no Senhor, que o Senhor veio, mas o Senhor voltará. E nós, como noiva de Cristo, estamos ansiosos pela sua volta. Então nos dê alegria pelo céu. E que essa alegria, dessa contagem regressiva, nos mova a levar mais pessoas para a tua eternidade. Obrigado, Deus, por essa igreja, porque eu creio, em nome de Jesus, que essa igreja será lembrada por gerações daquilo que o Senhor há de fazer neste lugar. Muito obrigado, Deus, por nos salvar. Em nome de Jesus. Amém. Nós falamos aqui na semana passada sobre aquela mulher que derramou perfume aos pés de Jesus, né? Um perfume muito caro, e ela derramou esse perfume aos pés de Jesus. A Bíblia fala também de um homem chamado Zaqueu,
que quando ele se converteu, entregou a vida para Jesus, e as pessoas diziam que ele era ladrão, que ele tinha roubado pessoas, e ele confessa isso para Jesus, e ele diz assim: olha, hoje eu vou doar metade dos meus bens, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Ele diz isso então para aquelas pessoas, a Bíblia, para Jesus. A Bíblia fala que Abraão, quando ele foi para uma guerra e ele orou ao Senhor e o Senhor o concedeu vitória, a Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo o que ele ganhou nessa batalha para o Senhor. Você percebe que homens de Deus, mulheres de Deus, como aquela mulher que derramou o perfume, todas as vezes que eles estão gratos, todas as vezes que eles têm um coração agradecido, eles então entregam para o Senhor alguma coisa. Os dízimos, as ofertas, né, estão ligados na Bíblia a um coração agradecido, a um coração que ama o Senhor. Todas as vezes que nós vemos então pessoas entregando, tem a ver com esse coração. É por isso que lá no Novo Testamento a Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Por quê? Porque o propósito do dízimo, né, o que motiva a gente a entregar, não é uma pessoa que obriga aqui em cima ou lá embaixo, não é alguém que faz cara feia ou que ameaça você se você não fizer. A motivação que nós temos para entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas é um coração alegre, um coração agradecido, um coração que reconhece que o Senhor nos dá todas as coisas. É por isso, queridos, que a gente sempre diz aqui: não se constranja. Se você está constrangido, pensando, agora é o momento em que eles vão falar para constranger a gente para entregar alguma coisa, não precisa entregar. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, com esse coração de Zaqueu, com esse coração da mulher que derramou o perfume nos pés de Jesus, com esse coração de Abraão, com esse coração que você tem quando entrega aqui o seu dízimo e oferta. Você pode fazer isso no fim do culto, no começo do culto, pode fazer agora, nesse momento. Você pode fazer através dos canais, né, digitais que a igreja tem, pode ir até lá no fundo, tem pessoas preparadas também para receber se você precisar, né? Mas não deixe de fazê-lo, desde que você faça com alegria, né? Esse é o nosso combustível para a gente poder continuar contribuindo. Por que você continua dando? Por que você é fiel no seu dízimo? Um motivo só: porque eu sou alegre fazendo isso, porque eu gosto de fazer isso, porque eu me sinto privilegiado em fazer isso, porque eu reconheço que é Deus quem tem me dado todas as coisas e alegremente a gente faz isso. Por isso, querido, eu quero orar por você agora. Se você ainda não encontrou a alegria de entregar, Jesus diz: melhor coisa é dar do que receber. Se você ainda não encontrou a alegria de contribuir, de ser generoso, então eu quero orar pela sua vida, para que Deus fale com você, para que você possa fazer isso e começar a entregar com alegria, tá bom? Quero orar pelas suas finanças, orar pela sua empresa, orar pela sua fonte de renda, orar para que Deus continue te abençoando. A Bíblia diz que é Ele quem nos dá o pão de cada dia, é Ele quem nos dá o que nós temos. Então nós vamos orar nesse momento, intercedendo e clamando por isso, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e louvamos o Senhor, ó Deus, porque nós estamos vestidos, alimentados, nós podemos, ó Deus, inclusive contribuir com outras pessoas que estão com fome, através do quilo do amor, através, ó Deus, daquilo que a gente tem juntado, ó Pai, aqui na tua igreja, para entregar. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos tido muito mais do que nós precisamos, infinitamente mais do que nós merecemos, e tudo isso porque o Senhor é generoso, tudo isso porque o Senhor cuida de nós. Por isso, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e entregamos os nossos dízimos com alegria, com gratidão. E eu quero pedir nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa abrir os olhos, ó Pai, daqueles que ainda não têm entregado com alegria, com gratidão. Que o Senhor, ó Deus, dê para eles o privilégio, ó Pai, de sentir, ó Deus, quão gostoso é fazer parte dessa obra maravilhosa, ó Deus, entregando aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós pedimos pelo orçamento das famílias aqui na igreja, pedimos que o Senhor dê sabedoria, Pai, pedimos, ó Deus,
por aqueles que trabalham numa empresa, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que eles sejam missionários no lugar onde estão, que o Senhor, ó Pai, possa abrir as portas, Senhor, de promoções e de tantas outras coisas, ó Deus, que eles têm almejado, que o Senhor abençoe os empresários da igreja, Pai, abençoa cada empresa, Senhor, faz crescer para empregar ainda mais pessoas, ó Deus, para abençoar ainda mais pessoas, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que estão desempregados, ó Pai, continua dando sustento, faz isso também através de nós, da igreja do Senhor, que nós possamos nos compadecer, ajudar uns aos outros, alimentar aqueles que precisam, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, para que tudo aquilo, ó Pai, que a tua igreja receber como uma oferta generosa, como dízimo ao Senhor, que seja usado sabiamente, que seja usado, ó Deus, com autorização do Senhor, que seja usado para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, a diretoria dessa igreja, que trata desses assuntos, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para cada pessoa, para cada integrante, e também para o teu povo como um todo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.